Em Minneapolis, um agente do ICE foi atropelado durante uma abordagem. O vídeo do seu celular fez com que o caso não fosse decidido por slogans políticos, mas com imagens. O debate deixa a militância e volta aos fatos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Che Buraska, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Coreia com K. No dia 7 de janeiro, em Minneapolis, um agente do ICE, Agência Federal dos Estados Unidos, responsável por aplicar leis de imigração, foi envolvido em um confronto que terminou com a morte a tiros de Renee Nicole Good, de 37 anos, depois que ela avançou seu veículo contra o policial, que foi atropelado. O que poderia terminar em apenas mais um choque de interpretação e versões conflitantes, com a imprensa cumprindo seu papel recorrente de distorcer fatos por conveniência política, foi esclarecido por uma gravação feita no calor do momento, capturando imagens cruciais e impedindo que a discussão fosse definida exclusivamente por slogans e conjecturas ideológicas. O incidente inegavelmente trágico tem sido pintado pela grande mídia e pela esquerda em geral como sendo um assassinato a sangue frio, em que os agentes do ICE, sem qualquer provocação ou reação da pobre moça, a teriam matado por puro entretenimento, certos de terem total impunidade sob o governo Trump. Mas essa descrição realmente tem algo de verdadeiro? Antes de tudo, é preciso contextualizar a abordagem. Um reforço significativo de agentes do ICE foi enviado a Minneapolis como parte de uma série de operações federais contra a imigração ilegal, problema que ganhou especial relevância em Minnesota após escândalos recentes envolvendo desvio de verbas federais para creches de fachada operadas por imigrantes somalis com status legal questionável, expondo não apenas falhas migratórias, mas também a incapacidade do Estado de fiscalizar o próprio dinheiro. Renee Good, abertamente contrária às operações do ICE, teria acompanhado agentes durante diversas operações no local, não se limitando a meras objeções verbais, segundo relatos divulgados pela DHS, o Departamento de Segurança Interna, que mostrou que ela utilizou seu veículo para impedir fisicamente a atuação dos agentes, ato que claramente ultrapassa o protesto e se torna uma agressão. Ao mesmo tempo que existem críticas válidas ao sistema de imigração estatal, no qual burocratas e políticos decidem quem pode e quem não pode entrar no país, não há nada que justifique usar o próprio veículo como arma contra outra pessoa. Em imagens recentemente divulgadas pelo DHS, você pode observar nitidamente a SUV de Renee estacionada perpendicularmente bloqueando boa parte da estrada, com a condutora aparentemente dançando ao som das buzinas. É nesse contexto que os agentes do ICE se aproximaram e realizaram a abordagem, dando ordens para que Renee saísse do carro enquanto sua esposa os confrontava verbalmente. É verdade também que o agente se colocou na frente do veículo, ação que claramente vai contra os princípios do DHS de uso de táticas seguras, disponíveis em sua política oficial de uso da força, que diz com todas as palavras que agentes da lei deveriam evitar intencionalmente se colocarem em posições em que não existe alternativa ao uso da força letal, pois não é de se esperar que uma cidadã americana que a princípio não representava uma ameaça direta estivesse disposta deliberadamente a usar o próprio veículo como arma potencialmente letal para defender imigrantes ilegais. Por mais que a conduta de Jonathan Ross, o agente em questão, tenha sido questionável e irracional, especialmente tendo em vista que somente 6 meses antes do incidente com Renee, ele já tinha sido arrastado por um veículo durante uma abordagem, resultando em 33 pontos para fechar suas feridas, o curioso mesmo são as repercussões no campo esquerdista. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, democrata e ávido defensor de políticas intervencionistas, se manifestou publicamente horas após o ocorrido, acusando o ICE de distorcer a situação como caso de autodefesa no que chama de uso imprudente da força que resultou na morte de alguém. Mas as imagens gravadas pelo celular de Ross mostram a realidade. A esposa de Renee pode ser claramente ouvida incentivando-a a dirigir. Decisão que ela tomou mesmo com o vídeo mostrando o contato visual direto com o agente na frente do veículo. Antes dessas imagens em específico viralizarem, a imprensa e ativistas divulgaram um vídeo gravado do ângulo mais nebuloso possível, argumentando que talvez Renee não tivesse visto o agente, já que estava recebendo ordens contraditórias. E mesmo assim, por mais absurdo que soe, ela decidiu jogar um veículo de 2 toneladas para cima de uma pessoa armada, pensando ser uma ação racional sem qualquer potencial letal. Nas ruas, no entanto, a militância não se restringiu a discursos moderados e pacificadores.
Muitos deles revoltados com a morte de René, apesar dos vídeos de diversos ângulos que não deixam dúvida de que ela iniciou a agressão, não optaram por protestos pacíficos em busca de mudanças políticas que efetivamente melhorariam a questão migratória do país. Na sua visão, que não consegue ir muito além dos seus próprios narizes, veem os agentes do ICE como sendo todos responsáveis pelo ocorrido e partem para agressões contra a Gestapo do século XXI. Essa resposta, marcada por agressões indiscriminadas e pela recusa em reconhecer os fatos, revela a essência do problema. Eles não querem fazer justiça, mas unicamente manter a narrativa viva, nem que isso implique em não confiar nem no que seus próprios olhos estão vendo. Não se importam com quem iniciou a agressão, o risco objetivo do uso de um veículo como arma ou mesmo o vídeo que desmonta a versão do episódio distorcida por interesses ideológicos, desde que a negação da realidade sirva para justificar suas posições políticas já consolidadas e frequentemente contraditórias. Sem as imagens capturadas pelo celular do agente, não há dúvidas de que o caso já teria sido unanimemente colocado como um assassinato político perpetrado pelo exército particular de Donald Trump. A câmera não absolve automaticamente o agente nem faz dos erros táticos exemplo de competência, mas restringe minimamente a distorção politicamente interessada. O uso de câmeras corporais por agentes da lei estatal, longe de ameaçar o combate ao crime, impõe limites ao abuso de poder, inocentando cidadãos falsamente acusados de crimes que não cometeram, e impede que verdadeiros criminosos sejam martirizados como vítimas da sociedade que nada fizeram de errado, garantindo que a evidência concreta não dependa da cabeça de um juiz ou da palavra de uma das partes. As imagens simplesmente registram os acontecimentos como realmente são, e por mais que haja, especialmente na sociedade brasileira, uma sensação de que criminosos sempre saem impunes, a razão real dessa impunidade é a corrupção onipresente não só na justiça, mas no Estado como um todo. Embora a reação coletiva não aponte para qualquer solução real, o episódio foi facilmente evitável na sua origem. Bastava que René Good não avançasse com o veículo contra o agente da lei. Ainda assim, ignorar o impulso que move essas reações posteriores seria intelectualmente desonesto. Para muitos militantes, o ICE não é percebido como uma instituição com agentes individualizados, limites operacionais e responsabilidades claras, mas sim como um bloco homogêneo associado a abusos passados e políticas impopulares. Isso ajuda a explicar por que, mesmo diante de registros visuais claros do ocorrido, os fatos cedem espaço a versões convenientes e a indagação se desloca para as ruas, sem produzir qualquer efeito prático. Protestos violentos e agressões a agentes não reformam políticas migratórias, não responsabilizam burocratas, nem alteram os incentivos perversos que produzem o caos atual. O problema da imigração sob o sistema estatal é estrutural. O monopólio coercitivo sobre vastos territórios administrado por uma única autoridade política que concentra poder decisório e o exerce de forma padronizada, independente das particularidades locais. Nada disso é resolvido com barricadas improvisadas, slogans raivosos ou ataques a agentes vistos como representantes de um mal abstrato. Esse tipo de reação apenas legitima intervenções cada vez mais agressivas e afasta qualquer discussão séria sobre alternativas. A única alternativa que acaba de vez com os problemas migratórios e ainda de quebra garante que quem inicia agressão seja tratado como criminoso é a extinção de governos coercitivos e sua substituição por governança privada. Em outras palavras, o libertarianismo. Quando a propriedade privada é relativa, ou seja, está sob concessão de um Estado e existem porções de terra públicas, ou seja, sem dono definido, imigrantes mal intencionados se sentem à vontade em chegar em uma sociedade incompatível com seus valores e cometerem toda a sorte de crimes. Se tudo fosse privado, inclusive as ruas, praças e florestas, pessoas indesejadas seriam removidas fisicamente pelos donos daquele terreno, e ninguém poderia acusar o proprietário legítimo daquela terra. A única solução real para esse tipo de problema é a transição da sociedade estatal para a sociedade libertária. Somente então, disputas como a de Minneapolis poderão se aproximar de justiça real ao invés de jogos de narrativa partidária. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.